Boa tarde. Sou muito habilidosa com o microfone, falar e segurar o microfone. Mas vamos lá. Eu sou Amanda, sou mestranda aqui do PPGE, orientanda da professora Inês. E eu vim trazer um pouquinho da pesquisa de mestrado que eu estou fazendo. Estou em fase de finalização agora. E com o objetivo de produzir conhecimentos sobre o ensino médio noturno, buscando contribuir para a discussão acerca de práticas político-pedagógicas curriculares e também uma possível propagação das redes de saberes fazeres desenvolvidas nesse espaço que é o ensino médio noturno. A vontade por pesquisar o ensino médio noturno veio pelo fato de eu ser professora do ensino médio da rede estadual desde 2006 e mais ou menos há uns 10 anos só trabalhando com o ensino médio noturno. E aí, a partir dessas vivências que eu tive lá, me despertou querer pesquisar as coisas que lá aconteciam. Por que que o ensino médio noturno era sempre deixado de lado, estava sempre à margem, tudo que lá acontecia, porque esses alunos estavam sempre em desvantagem em relação aos diurnos. Nessa pesquisa, então, eu vou utilizar a metodologia de pesquisa nos dois cômodos cotidianos, da Inês Oliveira, da Nilda Alves e o Sertor, que vão embasar a pesquisa. E essa metodologia entende o cotidiano enquanto espaço de criação e não de repetição. Enquanto a gente imagina que no cotidiano é tudo aquilo que acontece todo dia, do mesmo jeito e igual, para nós, não. Ali, essa repetição nunca se dá de forma igual. Então, ela não é uma repetição, ela é uma criação. E a gente entende que essa pesquisa é necessária com essa metodologia, porque ela melhor vai poder explicar tudo que está sendo desenvolvido nesse espaço-tempo do ensino médio noturno. Então, nós buscamos observar de que modo, em uma escola estadual noturna da Zona Norte do Rio de Janeiro, são concebidas e concretizadas as práticas político-pedagógicas e suas diversas dimensões, e como isso é percebido pelos sujeitos. Pois na pesquisa nos dois cômodos cotidianos, o mais importante são as pessoas, que o Sertor chama de praticantes, pois são os sujeitos que atuam no cotidiano, tecendo as redes de conhecimento. Então, para nós, todas aquelas pessoas que estão lá dentro da escola são esses sujeitos praticantes do cotidiano. Então, todas elas vão estar envolvidas dentro da pesquisa ao mesmo tempo. A gente não focalizou num grupo só dos alunos ou só dos professores. Todos que estão lá interagindo fazem parte da pesquisa. É uma pesquisa sobre a própria prática, é a escola que eu dou aula, é onde eu trabalho, para melhor compreensão dos fazeres e saberes dos docentes. E, para tal, levar o professor em conta enquanto teórico, intérprete e crítico da sua própria prática. Quando realizamos a pesquisa com os cotidianos, somos também objeto e sujeito da investigação. Interferimos nele e com o nosso trabalho de professor pesquisador. Então, a partir de um mergulho, que é um termo usado por Nilda Alves, que a gente vai mergulhar nessa realidade cotidiana, a gente não vai chegar lá só para observar, como colega, a gente faz a observação participante, que é a observação e a interação com quem lá está, para poder ver os comportamentos, os diálogos. Então, tudo vai estar incluído. Além da observação participante, eu tive entrevistas, que eu chamei de entrevistas conversadas, com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Conversei com 6 alunos das 2 turmas de ensino médio com mais de 18 anos. Eu chamei de entrevistas conversadas porque elas tiveram um tom bastante informal,
porque esses alunos já tinham sido meus alunos em algum momento durante o percurso deles na escola. E eu escolhi os do terceiro ano porque eles estavam lá, a maioria deles, desde o primeiro ano. Então, poderiam nos trazer assim, um panorama melhor do que eles achavam sobre a escola, sobre o ensino médio e toda aquela realidade que eles estavam lá. Com os professores, eu tive que fazer questionários, porque a gente tinha o problema de nunca dava um tempo, porque como a escola é noturna, muita gente trabalha durante o dia em outros lugares, então todo mundo só chega na escola naquela hora, e quando acaba aquela hora, sai todo mundo correndo. Então, eles sempre com essa problemática de encontrar, não encontrar, encontrar, não encontrar. Aí eu trabalhei com eles com os questionários, mas foram perguntas abertas que eles podiam responder livremente, discursiva, não tinha nada direto. Para eles falarem sobre a escola, o ensino médio, o que eles achavam dos alunos e de tudo. E a observação participante, que foi a observação geral de tudo o que acontecia. E aí, nisso, a gente vai levar em consideração também as conversas pelos corredores, na sala dos professores. Tudo foi observado e tudo faz parte da pesquisa. E aí, na tentativa de compreender melhor esses movimentos dos cotidianos, eu destaquei uma das narrativas de observação de uma aula de língua portuguesa que eu fiz, para poder tentar explicar um pouquinho do que a gente viu na pesquisa até agora. E aí eu vou resumir. A professora estava dando uma aula de variação linguística e, a partir de variação linguística, ela tocou no tema de gírias com os alunos. E aí, na tentativa de tentar aproximar aquele conteúdo um pouco mais da realidade daqueles alunos, e esse retorno foi muito positivo, porque a partir da gíria, quando eles se identificaram, porque como eles usam muita gíria, eles sabem muitas gírias, ela pediu que eles fizessem como um dicionário, que relacionassem essas gírias e que para depois apresentá-las. E aí os alunos ficaram muito eufóricos, satisfeitos, e assim, não, isso eu entendo, isso eu vou fazer, pode deixar que é para já, vamos fazer em 5 minutos, gíria, a gente sabe de tudo. E a partir daí, a gente conseguiu perceber uma ligação entre o conteúdo e a realidade do aluno. E nessa passagem, o professor encontra, a partir do interesse dos alunos, um meio de trabalhar o conteúdo que não é somente gíria, mas toda a variação linguística. Então, a professora cria metodologicamente, curricularmente, uma forma que facilite a aprendizagem dos seus alunos. Da maneira mais agradável possível, vemos também que os estudantes se mostram felizes em falar de algo que eles conhecem, um conhecimento que permeia o dia a dia deles. Quando a professora propõe a atividade, ela valoriza as vivências e os saberes trazidos pelos estudantes. E é o que acontece também com o nosso colega do game. O que ele faz é praticamente a mesma coisa que a gente vai chamar de, mais para frente, no próximo eu vou explicar, de o currículo pensado praticado, que é aquele currículo feito pelo professor para tentar levar o conteúdo de uma melhor forma para o aluno, de uma forma criativa. Ele tinha que dar aula de história, e como ele fez isso? Ele foi buscar nos games. A professora tinha que dar aula de variação linguística, e como ela fez isso? Foi buscar nas gírias. E aí, para isso, a gente traz a noção de currículos pensados praticados, de Oliveira, que é a percepção da indissociabilidade entre prática, teoria e prática, que interagem o fazer pensar da realidade e a criação dos currículos pelos pensantes praticantes. Nos ajuda a pensar o cotidiano da sala de aula. Assim fica claro o potencial criativo e emancipatório dos currículos pensados praticados, e como estes buscam promover a desinvisibilização e a multiplicação das práticas cotidianas, e por muito tempo foram desperdiçadas por uma visão hegemônica reducionista. Então, o que a gente busca numa parte da pesquisa é trazendo essas práticas de sala de aula que os professores têm, essas práticas criativas, emancipatórias,
dá luz a tudo isso que esses professores fazem e que muito tempo foi desperdiçado, foi deixado para trás, foi apagado, porque não era entendido como um conhecimento. E aí a gente tenta dar luz e dar visibilidade a essas práticas importantes que esses professores fazem em sala de aula. Então, quando nos referimos ao potencial emancipatório dos currículos pensados e praticados, estamos falando em seu potencial de produzir emancipação social. Aqui entendemos emancipação social como uma perspectiva onde as relações se estabelecem de forma mais horizontalizadas, solidárias e ecológicas. Isto é, sem hierarquias e com um reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o respeito às diferenças. E a gente também tem uma noção, que eu não botei aqui, que é a noção de conhecimento em rede. E esse conhecimento em rede, a gente entende que a gente não só tem essas hierarquias nas relações, mas também nos conhecimentos. A gente reconhece todos os conhecimentos, tanto aqueles que já são privilegiados, quanto aqueles trazidos pelo aluno. Por isso, a gente tenta trabalhar a partir de uma perspectiva emancipatória e com esses currículos pensados e praticados, dialogando com esse conhecimento que são produzidos pelos alunos em sala de aula. Então, os professores buscam utilizar práticas que desenvolvam o querer e o fascínio de seus alunos, e essas experiências curriculares dos pensantes praticantes estão além do que é prescrito e normatizado. Isto pode ser entendido como um indício de quão ricas são estas práticas curriculares e de como a capacidade criadora e autoral dos pensantes praticantes deve ser levada em consideração. Acreditamos que, na perspectiva dos estudos do cotidiano, trabalhar práticas curriculares reais e complexas, tecidas em rede e relacionadas com os saberes e fazeres dos pensantes praticantes é o mais importante, pois são as marcas do cotidiano, sua inventividade, que fazem das propostas curriculares prescritivas propostas vivas, porque a gente acredita que aquela proposta cristalizada, ela não é uma proposta vivenciada. Já a proposta que os professores fazem a partir delas, que são propostas vivas. Acabou. Obrigada.